Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu ando meio sumido, mas pra quem achou que o canal ia morrer com um vídeo só, pois é, ele não vai. Pelo menos ele pode morrer com dois que seja, porque esse já é o segundo. Estou aqui às 2 horas da manhã gravando vídeo, pra vocês verem o que a insônia faz com o ser humano, né? Para esse vídeo eu vou falar sobre as divisões da matemática que eu criei, que vai ser muito importante, porque no futuro vai ser assim que eu vou levar essa nova série. Esse é o primeiro vídeo dessa série que eu estou criando sobre matemática no canal. Então, vamos lá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Yuri, você está no Logos. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: você parou para pensar como é importante a matemática no nosso dia a dia? Você pode pensar, tipo, coisas até simples, que seja, você acordou hoje e uma das primeiras coisas que a gente costuma fazer é dar uma olhada no horário. Isso envolve números, você pode programar o seu dia a partir disso, quanto tempo você vai gastar para fazer cada coisa. Ou mesmo quando você for entrar no YouTube para ver esse vídeo, você pode checar aqui embaixo quanto tempo passou que discorreu do vídeo. Ou quando eu estou procurando um vídeo novo no YouTube para assistir, eu me percebo com dois vídeos e sobre o mesmo tema, e eu preciso distinguir qual vídeo eu vou assistir, porque eu não quero assistir os dois vídeos. Eu posso basear isso tanto na taxa de visualizações que cada um tem, ou talvez até no tempo mesmo de vídeo que seja. Então, assim, os números são muito importantes pra gente. E isso me faz uma outra pergunta, que é: você já parou pra pensar quando que tudo isso surgiu? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar muito tempo lá atrás, lá na pré-história. E para quem não sabe, a divisão entre pré-história e história é justamente a questão da invenção da escrita, ou seja, antes da escrita e bastante antes. Porque eu quero dizer o seguinte: a princípio, nós seres humanos, nós aprendemos a contar. Contar é algo extremamente útil, cara. Você precisava saber quantas pessoas tinham no seu bando, você precisava saber quanto de alimento você ia ter que caçar para todo mundo. Então, assim, você precisava ter uma noção de valores numéricos e você precisava saber contar. E a forma que a gente arranjou isso, a princípio, foi através de pedrinhas, sabia disso? E, curiosamente, essa palavra, ela derivou da palavra de cálculo. Cálculo significa nada mais que uma pedrinha. Agora você sabe de onde é que vem a origem da palavra cálculos renais. Então, a gente evoluiu com o tempo e passamos de juntar pedrinhas, que é algo muito grande, para pauzinhos. Mas não um pauzinho, pauzinho literalmente. Sabe aquele sistema de terceiro ano de ensino fundamental que a sua professora riscava no quadro pauzinhos? Então, eu tô falando desse tipo de pauzinho. Essa maneira é até um pouquinho mais inteligente, ela ocupa menos espaço. E vamos supor, se você faz 5 pauzinhos na sequência e junta eles várias vezes, é muito mais fácil do que contar um monte de pauzinho reto, ou aquele tanto de pedrinha que tinha lá, né? Dessa maneira, a gente pode dizer que começaram a surgir símbolos, né? O pauzinho pode ser uma representação de um símbolo novo. E a combinação desses símbolos começou a ter essa ideia de valor. A gente podia atribuir um valor a uma combinação de símbolos, de forma que não gastasse tanto espaço assim. Um dos primeiros sistemas inventado com essa ideia de valor foi o sistema egípcio. Só que eles trabalhavam em questões de potências de 10. E você repetia o mesmo valor várias vezes para dizer quantos tinha dentro daquela casa decimal. Eu vou estar deixando aqui para você ter uma noção de como era esses símbolos. Outro sistema muito legal também foi o sistema babilônico, em que dessa vez a gente tinha uma base 60 de números. Significa basicamente que nós tínhamos 60 símbolos diferentes para representar os números. Hoje em dia a nossa base decimal é em 10. Por isso chama base decimal. Avançando um pouco mais na história, nós vamos chegar no sistema romano. O sistema romano é muito interessante, a gente usa ele até hoje para falar sobre séculos, né? Ele é bem importante. Se você pegar um livro que seja de história, eu acho que você vai achar vários desses números. Eles têm uma parte diferente, eles conseguem fazer contas simples, que eu acho bem legal. Se tem um valor menor antes do número maior, acaba subtraindo. E se ele vem depois de um valor maior, ele acaba somando, como é o caso do 5, do 4 e do 6.
Agora eu quero que você perceba uma coisa interessante. Essas sociedades não tinham um valor, isso é representado, para o zero, para o nada. Apesar de que eles conheciam esse conceito do nada, mas eles não tinham um numeral para falar sobre isso. E isso atrapalhava muito nas contas. Então, assim, fazer aritmética naquela época era extremamente complicado. Era muito mais fácil você contar as coisas e você ter que subtrair também, somar, dividir, de forma muito mais complexa do que hoje, né? Foi só então com os indianos que o zero surgiu, a representação para o zero surgiu. E aí começou a facilitar várias contas. Esse sistema indiano ele juntou com o arábico, formando o sistema indo-arábico que a gente tem hoje, que é o sistema decimal com os algarismos que a gente tem hoje de extrema importância. Bom, acredita-se que a gente usa a base 10 porque fica mais fácil para contar desde que nós temos 10 dedos nas mãos e foi inspirado nisso. Mas outras bases também, como a base 12 ou a base 60 dos babilônicos, não são ruins, porque esses números têm muitos divisores. Então fica mais fácil de apresentar frações. Tendo essa noção agora desse avanço ao longo do tempo dos números, a matemática claramente ela não se resume só a isso. Eu mesmo separei a matemática de algumas maneiras que eu achei legal para conduzir esse curso e eu quero falar um pouquinho sobre cada uma. Espero que eu acenda uma chama de curiosidade em você para depois. Vamos lá, então vamos começar. Geometria. Quando a gente separa a palavra geometria, podemos perceber duas partes, a palavra geo e a palavra metron. Bom, juntando essas duas, eu acho que eu não preciso falar muito sobre o que se trata essa parte da matemática. Ela é muito bem a matemática aplicada no nosso mundo bidimensional e tridimensional. Agora, falando um pouco sobre a história da geometria, para vocês terem noção, os egípcios, eles já tinham uma fórmula para conseguir aproximar a área de um círculo. Mesmo que ela não fosse perfeita igual nós temos hoje, eles não conheciam o número π, e por isso eles usavam a fração 8 nonos. Os egípcios usavam essa equação aqui. Se você for manipular ela, você vai acabar percebendo que eles conseguiam chegar bem perto do resultado da área de um círculo, certo? O que é bem interessante. Agora, evoluindo um pouco mais, os babilônicos também, percebendo que essas duas sociedades foram muito importantes durante a história da matemática. E os babilônios já conheciam o Teorema de Pitágoras, sabiam disso? Isso foi bem antes da própria Grécia surgir o próprio Pitágoras. E aí você fala, pô, por que deu o nome então de Teorema de Pitágoras? É porque ele foi o primeiro a realmente descrever matematicamente como é que aquilo funcionava pra gente. Mas já eram conhecidos antes, então não foi ele que inventou, ele só conseguiu descrever bem aí. Passando agora para os gregos mesmo, eu posso falar de vários gregos, inclusive na Grécia, a gente vai atravessar aí várias vezes por ela nesse vídeo, porque ela foi muito importante realmente para as ciências exatas e muitas outras partes do conhecimento. Mas falando um pouquinho só dela, eu posso citar, por exemplo, o Teorema de Tales, Tales de Mileto, em grego, que inventou o Teorema de Tales, extremamente importante para a gente em geometria, muito importante mesmo. Passando um pouco mais à frente, Euclides de Alexandria, outro grego de certa maneira, mas assim, não posso mais chamá-lo só de grego, porque se já estamos falando da cidade de Alexandria, é porque Alexandre o Grande já passou o rodo na galera ali do Ocidente e do Oriente, já unificou a cultura deles, estão agora na cultura helenística e não mais na antiga cultura helênica antes de Alexandre o Grande. Mas Euclides foi muito importante para a geometria. Ele foi tão importante que chegou a ser chamado chegou a ser chamado de o pai da geometria. Isso porque ele conseguiu postular vários axiomas sobre ponto, retas e planos e descreveu isso muito bem pra gente como princípios fundamentais da geometria e que são inquestionáveis e também improváveis, no sentido de que não tem como você literalmente provar o que é um ponto ou explicar para alguém o conceito de um ponto. Você simplesmente tem que entendê-lo intuitivamente. Avançando muito no tempo, vamos pular a idade Média, porque eu acho que a maioria de vocês sabem que a Idade Média não é um período muito legal para se falar sobre ciência. Falando de geometria moderna, eu estou falando do século XVII mais ou menos, e eu posso citar nisso o surgimento da geometria analítica. Ela aconteceu principalmente com René Descartes, o cara do penso logo existo da filosofia, para quem está mais familiarizado, junto com Fermat, que é um outro matemático muito importante, mas não tão conhecido assim. Eles dois se juntaram para
desenvolver a geometria analítica. Lógico que ela não foi totalmente criada nesse tempo e ela veio avançando de acordo com isso, mas ela descreve uma outra ideia da geometria que se encaixa principalmente no plano cartesiano, essa ideia de coordenadas, que também é bem bacana para a geometria aí. Avancemos para agora a lógica matemática, que é outro ramo da matemática que eu particularmente acho extremamente interessante. Isso porque eu gosto muito de jogos. E basicamente os jogos nem sempre se tratam de matemática mesmo, mas eventualmente em alguns casos de lógica e de raciocínio. Eu mesmo vou colocar vários exemplos aqui durante essa série de vídeos sobre lógica e vai ter alguns problemas bem legais. Eu realmente aconselho que você acompanhe aí esses problemas, que eu acho que vai ser bem divertido. Mas voltando um pouco para a história da lógica, a gente vai ter que voltar lá na Grécia, como eu falei, a gente vai cruzar por esse ponto várias vezes. Mas voltando lá na Grécia, eu vou falar agora de Aristóteles. Bom, Aristóteles, ele criou um método de pensamento que a gente chama de silogismo ou método aristotélico. Ele baseia naquela ideia, sabe? Já deve ter escutado isso alguma vez. Você tem duas premissas, como por exemplo, Aristóteles é humano e todo humano é mortal. Logo, Aristóteles é mortal. E essa técnica chama-se de silogismo. Você parte de duas premissas e chega a uma conclusão. Essa é a base da lógica, mas ela fica muito mais complexa com o tempo e eu acho que isso vai ser mais legal em outro vídeo. Avancemos para a teoria dos conjuntos. De certa maneira, eu quis subdividir dessa maneira que eu acho que é mais legal, mas conjuntos está, de certa maneira, um pouco dentro da própria lógica, apesar de que esse conceito de conjuntos ele veio surgir lá na Idade Moderna. Ele, eu acho particularmente extremamente interessante. Tem uns paradoxos, como o paradoxo de Russell, ou o paradoxo do Barbieri. Se você está interessado nisso, você pode pesquisar ou esperar que eu chegue até lá para falar, porque eu particularmente acho também muito interessante essa parte. Essa teoria dos conjuntos também é recente, ela é mais ou menos da data de 1870. Ela permite que a gente agrupe elementos. E isso é uma baita de uma revolução na lógica, quando você começa a pensar em conjuntos de elementos. O paradoxo mesmo de Russell começa a tratar de quando você pensa sobre conjuntos dentro de conjuntos, como se outros conjuntos fossem elementos. Mas como eu falei, isso fica para o outro vídeo. Vamos avançar na história e nós vamos da matemática aí. Falando agora sobre a teoria dos números. A teoria dos números também surgiu com Euclides, o pai da geometria que eu tinha falado antes. Ele basicamente estava tentando achar o MDC de alguns números e entender esse conceito, o maior divisor comum. E a teoria dos números se baseia basicamente em você... Se baseia basicamente, né? Curioso essa expressão. Enfim, a teoria dos números, ela é sobre você tentar descrever algumas características ou propriedades de números inteiros que a gente já conhece. E aí dentro você vai ter conceitos como números primos, ou várias outras coisas bem legais também, padrões de comportamento de números. Passemos agora pela álgebra. A álgebra é um dos termos matemáticos que vieram do árabe, que vem da palavra algebra, que nem sei se é assim a pronúncia, né? Mas enfim, é árabe. Um amigo nosso árabe, ele escreveu um livro, que eu vou deixar o nome aqui, eu não vou nem tentar pronunciar isso, não faço a menor ideia de como se pronuncia, mas se você for entender assim, extraindo o significado desse título, ele significa basicamente a ciência das equações. Dessa maneira, eu posso concluir que a lógica, ela é uma balança, ela é sobre uma balança. Você vai ter termos e relações aritméticas em que você tem que manter essa balança. É basicamente sobre isso. Dentro desse conceito também a gente vai explorar um pouco mais sobre funções, quando você começa a colocar variáveis dentro dessas balanças e ver como elas se comportam baseado em alguns termos que você muda dela. Entrando na combinatória, que eu acho que na matemática é um dos conceitos mais complicados da gente entender. Inclusive no próprio Enem, quando você vê aquela questão de combinatória, a primeira coisa que você faz é pular. Você fala assim, ó, se der tempo eu volto nesse negócio aqui. Porque nem compensa você gastar tempo nessa questão. A maioria das pessoas realmente erram. E o Enem faz questão de deixar as mais difíceis para esse tema de combinatória.
Mas a combinatória, eu particularmente acho muito legal, como tudo que tá aqui, eu acho que eu sou meio maníaco, né, cara? Devo ser mesmo, certeza. Mas a combinatória, ela surgiu a princípio com Arquimedes, que é o cara da coroa de ouro, que sobre o empuxo lá da física, se alguém se lembra dessa parte. O Arquimedes, ele estava, na verdade, brincando com um jogo, o Stomachion, esse jogo aqui, ó. Esse jogo se baseia nesse mosaico de pecinhas e você vai ter que montar essas pecinhas. Só que o Arquimedes quis extrapolar, né, um pouco isso. Ele pensou assim, de quantas maneiras diferentes eu posso montar esse jogo? E tem estudos dele datados, né, escritos, quer dizer, tem escritos sobre ele tentando fazer essas contas, né? Que é bem bacana. E acredito que essa aí foi o primeiro problema pensado sobre a combinatória. Juntamente com combinatória, a gente pode pensar na probabilidade. Apesar de que a probabilidade é algo muito mais aplicado no nosso mundo físico, eu acho que é muito óbvio que a primeira situação onde um ser humano comum até hoje lidar com probabilidade é dentro de jogos de azar que sejam, jogos normais. Você tá lá jogando e você tá jogando Monopoly que seja e fala assim, caralho, eu preciso tirar aquele número certo para comprar aquela propriedade, ó, ficar rico, moleque, que eu vou ganhar esse negócio. Aí você começa a pensar, porra, mas qual número que eu tenho que tirar? Qual a probabilidade disso acontecer? E aí você entra nesse mundo das probabilidades. Acho que o dado é o melhor exemplo disso. Eu mesmo tenho algo pessoal, acho, com a probabilidade. Desde que eu comecei a entender um pouco mais sobre o conceito de entropia, que eu acho que é um conceito que as escolas explicam muito errado quando elas falam nível de desordem. Inclusive, se você quiser pesquisar sobre isso, tem muito vídeo no YouTube falando muito mesmo, que é bem mais complexo. Eu mesmo provavelmente vou acabar fazendo um vídeo algum dia. Mas, além do conceito de entropia, existe um anime, o No Game, No Life, em que o conceito deles é basicamente esse. Se você conseguisse saber todas as variáveis que afetam um dado, por exemplo, a força com que você joga ele no chão, o ângulo em que ele vai cair e bater no chão exatamente, você de certa maneira conseguiria prever o resultado dele. E ele não seria mais algo aleatório, digamos assim, não seria algo provável para algo certo. E isso mexe muito com a minha cabeça porque eu acho simplesmente genial esse conceito. Mas voltando para a história da coisa, a probabilidade surgiu de novo com o Fermat, só que agora o Pascal. Percebemos que muita gente da física também faz parte desse universo aqui. O Pascal e o Fermat eles estavam trocando correspondências e discutindo sobre jogos de azar e acabaram chegando nessa ideia de probabilidade. De certa maneira, a combinatória e a probabilidade estão juntas porque você, muitas vezes, dentro da probabilidade, precisa saber a quantidade de casos possíveis. E o melhor método de contar que a gente tem dentro de coisas complexas é a combinatória. Cheguemos agora à estatística. Estatística. Bom, eu sei que é a primeira vez, pelo menos, que eu deparei com essa matéria no ensino médio, ou mesmo no ensino fundamental, para ser mais sincero, você pensa assim, que bosta. Por que eu estou estudando isso? Por que eu tenho que ficar coletando dado e achando a média aritmética daquelas coisas lá? Porra, eu já sei fazer minha média aritmética da escola, é a nota que eu vou tirar, não preciso que alguém me explique como é que faz isso. Mas digamos que a estatística, na verdade, é só a parte mais importante da matemática para o mundo aplicado. E eu vou explicar isso da seguinte maneira. Desde o princípio da humanidade, como eu estava falando, desde que você tem que contar pessoas para o seu bando ou a quantidade de comida que você precisa coletar dados. Basicamente, a estatística é a coleta de dados e a manipulação desses dados de forma que você consiga interpretar eles melhor e tomar atitudes a partir disso. Então, assim, você tinha que saber quanto cada pessoa do seu bando consome, sei lá, tô inventando aqui. Ou senão, você tem que saber a quantidade de pessoas que você tinha dentro do Império Romano para saber a quantidade de comida que você precisava fazer para as pessoas. Bom, eu tô muito focando nessa parte sobre comida, né? Mas a verdade é que atualmente, por exemplo, você usa dados estatísticos para prever como uma epidemia
vai desenrolar ao longo de um tempo, que seria algo bem importante, principalmente nessa pandemia. Afinal de contas, a gente percebeu, né, tudo o que aconteceu aí. Tchururu. Bom, os dados estatísticos são muito importantes mesmo. E eu acho bem legal a gente dar um valor para isso na hora de estudar isso. Vamos falar de dinheiro, meu povo. Vamos falar de dinheiro, matemática financeira. Agora a gente está aqui no mundo dos juros, aquela ideia de que você faz o dinheiro render e o tempo faz dinheiro para você, e aí você tem que ficar fazendo nada, você fica naquele ócio total, deitado na cama, vendo TikTok o dia inteiro e o dinheiro tá como? Ó, estourando na sua conta só pelos juros, meu parceiro. Matemática financeira. Essa parte é muito legal, principalmente hoje em dia que nós estamos tendo uma revolução na economia, a partir, eu acredito, basicamente, vai ter gente que fala que isso não tem nada a ver, a partir das criptomoedas que seja aí. E isso está entrando no mercado de uma forma incrível, porque ela não associa só a questão financeira, mas também vários outros setores da economia e da produção nossa, e eu acho que vai ser muito legal essa revolução quando ela acontecer. A matemática financeira vai realmente entrar em alta nesse momento. Basicamente, no ensino médio, a gente vai estudar conceitos básicos sobre juros simples e juros compostos. Não tem muito, muito a partir de sair daí por questões de complexidade. Mas mesmo assim, vale muito a pena pensar nesse conceito. Eu vou trazer muita coisa legal aqui para esse canal. E é isso, meu povo. Gravando aqui vídeo estourado 2 horas da manhã. Eu gostaria de fazer uma revisão rápida. Nesse vídeo a gente viu sobre os princípios da matemática, como ela evoluiu ao longo do tempo, em suas diversas áreas diferentes. Lembrando que essas divisões fui eu que fiz. Lógico, ela tem uma base dentro do sistema próprio de divisão de matemática, mas eu dividi da maneira que eu achei mais conveniente para poder apresentar aqui e também falar sobre no futuro e deixar esse curso bem legal aqui para todo mundo. Eu quero agradecer muito pela sua atenção nesse vídeo. Espero que a qualidade do vídeo tenha ficado melhor dessa vez. Espero que tenha falado as coisas de uma maneira mais clara. Estou aprendendo a gravar isso aqui ainda, mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e espere até o próximo vídeo.